em Lucas capítulo 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Desculpe, igreja, é Lucas capítulo 23. Amém? Amém. A partir do versículo 33, que fala sobre a crucificação. Eu, meditando, aqui na igreja, e perguntando para o Senhor o que realmente o Senhor ele queria falar conosco, porque a gente quer falar várias coisas, mas não tem que prevalecer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E Deus colocou aqui no meu coração Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 33, onde fala a crucificação. Amém, igreja? A igreja encontraram? Amém. Amém, Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado a caverna, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar nessa noite glorificando, exaltando o nome do Senhor. Foi tremendo aqui cada oportunidade a qual os irmãos tiveram, os testemunhos, os louvores. Eu acredito que tudo a ver a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração. E eu comecei a pensar, falei: Senhor, o que eu vou pregar hoje para o teu povo, E Deus colocou no meu coração sobre a história de Jesus. Qual foi o propósito de Jesus vir aqui à Terra? Qual foi a vinda do Senhor aqui na Terra? E eu comecei a analisar, irmãos, por cada detalhe, cada passo a qual Jesus deu aqui na Bíblia, tudo que ele passou, Tudo que ele passou, tudo que o Senhor viveu ante a ressurreição dele aqui na terra. As afrontas, as humilhações, Aqui nos fala, nessa palavra, que eles aqui começaram o quê? Zombar de Jesus, por tudo que Jesus passou, antes de Jesus chegar aqui na crucificação, antes de Jesus ser crucificado, se você analisar quantos milagres o Senhor, ele fez aqui na Bíblia. Quantas pessoas o Senhor, ele ajudou. Quantas pessoas foram curadas, aqui fala, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, Várias coisas Jesus, ele fez aqui na terra para chegar até aqui a crucificação. Chegou um momento aqui na Bíblia que fala, no momento aqui em Getsemane, quando estava chegando perto da morte de Jesus, ele se retirou com alguns discípulos e foi ali orar. E ali o Senhor se angustiou muito, igreja. Ele se angustiou muito ao ponto que o suor dele, fala que se transformou em sangue, não foi isso, irmãos? Mas o Senhor, ele sabia, Jesus, ele sabia do propósito dele aqui na terra. Glória a Deus. O Senhor, ele sabia a missão que ele tinha que fazer aqui na terra. Lida, mas o que tem a ver para nossas vidas nos dias de hoje? E o que Deus, baseado aqui em Jesus foi 100% homem, 100% Deus, aqui na terra.
E baseado aqui na história do Senhor Jesus, até chegar aqui na crucificação dele, irmãos, trazendo para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje, o que Deus ele colocou no meu coração, que nós estamos aqui na terra para um propósito. Amém. Que propósito, Leda? Propósito de obedecer. Glória a Deus. Propósito de dar ouvido à voz de Deus. Propósito de seguir os passos do Senhor, fazer o ide dele, fazer a diferença. Propósito de proclamar o Evangelho, estar no centro da vontade dele. Irmãos, é fácil fazer a vontade de Deus? Não. É fácil obedecer? Não é. É fácil sair da sua casa no frio desse para vir para a igreja? Não é, irmãos. Não adianta dizer que é fácil no frio desse você vir para a igreja, ter aí meia hora de oração. É fácil você tirar momento de meditar na palavra de Deus, irmãos? Não é fácil, porque a carne sempre vai querer falar mais alto na minha vida e na tua vida. A carne sempre vai falar, em vez de você tirar esse momento de você ouvir o estudo da palavra de Deus, em vez de você tirar esse momento de você tirar em consagração, de você jejuar, de você tirar um momento de louvor, de meditação, vai ver vídeos que não vai preencher, que é algo momentâneo. É fácil você estar ali no centro da vontade de Deus, irmãos? Não é. Mas o que nós queremos para nossas vidas? Deus ele trouxe eu e você aqui nessa noite para nos perguntar: filha, filho, o que você quer para a tua vida? Você quer viver o meu propósito ou você quer viver o teu propósito? Ou seja, o que você está vivendo? Você está vivendo o meu propósito ou você está vivendo o teu propósito? É uma pergunta de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aí cabe você responder para você mesmo. Não adianta, não precisa você levantar a sua mão, Leda, eu estou vivendo o propósito de Deus, eu estou vivendo o meu propósito. Não, é você e Deus, uma reflexão para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Em que você está vivendo? O teu propósito ou o propósito de Deus? Oh, Jesus, amém. Para que nós viemos aqui na terra? Para fazer a minha vontade ou a vontade do Pai? Irmão, o Senhor Jesus aqui, ele passou por várias coisas, né? Como nós podemos ver, foi chicoteado, né? No momento aqui, cuspiram na cara dele, como vocês podem meditar aqui na palavra. No momento da crucificação dele, aqui chegando aqui, antes de chegar na crucificação ali no Getsemane, ele deixou os discípulos e subiu para orar, não é isso? Mas quando ele desceu, onde os discípulos estavam dormindo. Ou seja, o Senhor Jesus se sentiu o que, irmãos? Sozinho. É, Deus. Humanamente ali, né? Com os amigos ele se sentiu sozinho. Mas ele poderia muito bem falar o que, irmãos? Ah, não. Eu já fiz milagre, não é isso? Eu já fiz milagre, eu já mostrei que realmente eu sou filho de Deus, né? Já fiz milagre, já fiz várias coisas. E agora nesse momento que eu me retiro para orar, os meus discípulos estão dormindo, eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo angustiado. Será que realmente vale a pena eu morrer por essa humanidade? Jesus não poderia falar isso, igreja? E o que tem passado pela tua cabeça? O que tem passado pela minha cabeça? Será que realmente vale a pena servir a esse Deus? Será que vale a pena realmente ser fiel? Será que vale a pena ter uma vida de santidade? Será que vale a pena obedecer o chamado que Deus tem para a minha vida? Vem esse questionamento na nossa vida, na nossa mente, não vem, igreja? Será que vale a pena realmente eu sair num frio desse e buscar a Deus, ter uma vida realmente de retidão diante do Senhor? Vem esse questionamento, amados. E aqui, Jesus, ele sentiu aflição, ele sentiu angústia, e como ali no Getsemane ele fala: Senhor, que não venha a ser feito a minha vontade, mas que venha a ser feita a tua vontade. E ali, igreja, o Senhor seguiu o caminho até chegar aqui na crucificação, onde nós podemos ver que chegando aqui para ele ser crucificado, e as pessoas começaram o quê? Os malfeitores começaram, né, a zombar dele. Começaram a zombar de Jesus. E onde nós podemos ver que eles falaram:
Aleluia, Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado caverna, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, dizia Jesus, dizia, né, a outra esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ou seja, eles começaram a zombar, os malfeitores começaram a zombar de Jesus, e Jesus falou o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, e como que nós estamos se comportando diante das limitações que têm chegado até nós? Como nós temos agido diante das lutas, diante das provas? Qual tem sido o nosso comportamento diante da circunstância a qual eu e você estamos vivendo? O comportamento de Jesus aqui diante da crucificação: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte ali sobre Jesus. Irmão, sabe o que eu vejo? Jesus poderia muito bem falar assim: eu vou viver o meu propósito, eu não preciso morrer por eles. Eu estou aqui, eu já passei por tudo que eu passei. E eles também lançar sorte, e também zombar de mim. Eu não preciso passar por isso. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo, e talvez você possa dizer: será que vale a pena por Jesus eu passar por isso? Eu quero te dizer nessa noite que vale a pena sim, igreja. Vale a pena você viver o propósito de Deus, e não o teu propósito, porque o teu propósito é para a perdição. A vontade, o meu propósito, a vontade da carne, irmãos, está chegando as festas juninas. Não é isso, irmãos? Já chegou, é verdade. É o quê? Vamos fazer aí a festa junina. Não sei como que fala, né? Como as pessoas falam. Vamos curtir, a festa junina santa, como eu não sei como que eles dizem, sabe? E você vê muitos cristãos curtindo a festa junina. Isso é o que? É viver o propósito de Deus? Não! É a vontade de Deus, irmãos, que nós venhamos sentar na roda dos encarnecedores para satisfazer a nossa carne. Jesus ali, irmãos, eu posso ver aqui que ele perdoou, mas ele seguiu o propósito do Pai. Ele tinha todo o poder de estender a mão e jogar aquele povo tudo longe. Ele tinha todo o poder de mostrar realmente que ele não precisaria morrer ali por eles que estavam zombando dele. Ele poderia, irmãos, falar assim: eu não vou morrer por vocês. Eu não vou fazer a vontade desse povo que eu tive sede e eles ofereceram vinagre. Mas Jesus, ele seguiu manter o fim, irmãos. Ele fez a vontade do Pai e não a vontade dele. Glória a Deus, aleluia, Deus. Você tem feito a vontade de quem? A vontade tua ou a vontade do Pai? Irmão, muitas das vezes nós temos pisado em lugares que Deus não quer. Nos guardes, aleluia. Muitas das vezes nós temos sentado com pessoas que o Senhor não quer. Nós temos compartilhado coisas que Deus ele não quer. E o Senhor, ele fala nessa noite aqui através da palavra dele, que ele foi até o fim, porque ele sabia para que Deus encaminhou ele aqui na terra. Irmão, nós temos que saber qual é o propósito que Deus nos enviou aqui. Você não é obra do acaso. Muitas das vezes nós pensamos: eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa prova, eu estou passando dentro desse vale. É assim mesmo que Deus quer que eu termine os meus dias. Não vale a pena eu ter uma vida de santidade, não vale a pena eu cumprir o propósito de Deus. Deixa eu cumprir o meu propósito, porque o meu propósito é mais fácil. O meu propósito me leva para o caminho mais fácil. E não é isso que Deus ele quer para nossas vidas, irmãos. O Senhor, ele quer de nós um caminho estreito, que nós venhamos negar a nós mesmos, que nós venhamos negar nossas vontades, que nós venhamos negar a roda dos escarnecedores, que nós venhamos negar a carne, irmão, porque a carne vai querer que nós venhamos fazer a nossa vontade. A carne, olha aqui, igreja, a carne vai querer que você viva o teu propósito. O teu propósito é levar caminhos mais fáceis, irmãos. O que vem fácil vai embora fácil, irmãos. O que vem fácil te leva à derrota. O que vem fácil te leva à destruição. O que vem fácil te leva à morte espiritual. O que te vem fácil faz você perder a tua comunhão
Jesus aqui tivesse feito a vontade dele, ele teria quebrado, irmãos. Uma aliança com o Pai, ele não teria cumprido o propósito do Pai. E o que o Pai quer é que nós venhamos obedecer a Ele. Mas aí, irmãos, você pode dizer, Leda, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus venceu tudo isso porque Jesus, além de ser 100% Deus, 100% homem, mas também era 100% Deus. Então para Jesus seria também tudo mais fácil ele ser crucificado, ele ser rejeitado, ele passar por várias situações, ser crucificado e cumprir o propósito do Pai. Jesus, ele era Deus. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Deus também me trouxe aqui na palavra de Deus, aqui em Gênesis 37, onde nos mostra a vida de José. Oh, Jesus, tu és fiel, Senhor. José, ele não foi 100% Deus e 100% carne, não. Ele foi 100% carne, mas ele, aleluia, Senhor, ele cumpriu o propósito de Deus. Lendo, o que você quer dizer comigo dentro dessa palavra? Irmãos, trazendo para nossas vidas hoje, aqui a história de José, nós podemos ver que José foi um menino que ele fazia a vontade do pai dele. Ele era uma pessoa obediente. José, tudo que o pai ordenava, ele fazia. Ele cresceu ali dentro dos princípios, conhecendo o que era o certo, o que era o errado. E ali, irmão, nós podemos ver que José começou a ter sonhos. Oh, Senhor, tu és fiel, Jesus. José, ele começou a ter sonhos, ele começou a ouvir o propósito, ele sabia que Deus realmente ele tinha um propósito na vida dele. Glória a Deus. E ali ele começou a compartilhar ali os sonhos dele com os irmãos dele. Ao ponto que os irmãos começaram o quê, irmãos? Invejar o sonho que José tinha. Mas quem é você para que nós venhamos se curvar diante de ti? Mas quem é você que o nosso pai fez uma roupa de várias cores para você? O que você tem melhor do que eu? A diferença, irmãos, que José temia a Deus. E José, aleluia, Senhor, obedecia o teu pai. E José fazia a diferença. E ali estava indo tudo bem com José. Até que chegou um certo momento que teve uma escolha para José. Em ele cumprir o propósito dele ou cumprir o propósito de Deus. Ali Deus colocou José numa situação para saber o que ele ia fazer. Se ele ia obedecer a carne ou obedecer os princípios que era o Senhor. Para José não foi fácil, irmãos. José aqui nós podemos ver que ele foi vendido. Não é isso, irmãos? Foi lançado ali no calabouço, ali dentro de um poço. Ali José poderia, irmãos, falar o quê? Se render aos irmãos dele. Ali José poderia falar o quê? Eu me rendo a vocês, eu vou seguir do mesmo jeito que vocês fazem, porque o pai deles pedia e eles não faziam certinho. Só quem fazia certinho era José. José poderia se enquadrar junto com os irmãos dele. Tá bom, eu vou seguir os mesmos passos que vocês. Ou seja, Maria vai com as outras, né? Seguir vocês é mais fácil. Seguir vocês eu não vou ser perseguido. Seguir vocês eu não vou ser vendido. Seguir vocês eu não vou ser morto. É tudo mais fácil. Ou seja, obedecer os princípios terrenos, obedecer os princípios carnais. E aí? Em quem que nós temos seguido? O mais fácil ou o mais difícil? Muitas das vezes, igreja, passamos, pela nossa mente, não, é só algo momentâneo, depois eu me conserto com Deus. Aleluia, Senhor. E depois vai ficar tudo bem, Deus me perdoa. Talvez hoje seja o último dia, irmãos. Meu Deus. Não era eu que ia pregar, não, irmãos. Eu estou pregando o que Deus sabe o quanto eu queria estar sentada nesse banco, sabe? Deus sabe, mas nós temos que cumprir o propósito de Deus. Glória a Deus. Nós temos que proclamar o Evangelho, mesmo com dor, mesmo com lutas, irmãos. Mas se nós viemos colocar no nosso coração, Senhor, eu não estou aqui para viver o meu propósito. Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito, Jesus.
Irmão José aqui, irmãos, ele poderia muito bem se render aos irmãos dele. Se José se rendesse aos irmãos dele, ele teria voltado para casa. Não teria acontecido nada. Mas o propósito de Deus não seria concretizado ali sobre a vida de José e sobre a vida dos irmãos dele, que Deus sabia que futuramente, mais na frente, ia passar por uma grande fome, como vocês sabem a história de José, e o próprio José estendia as mãos para abençoar os seus irmãos. José aqui, irmãos, foi vendido como escravo, e chegando ali na casa de Potifar, Senhor, mais uma humilhação, Senhor, mais uma humilhação. Talvez você aqui nessa noite, Senhor, mais uma humilhação, Senhor, mais uma prova, Senhor, mais uma luta, Senhor, aí tem o caminho de Deus e tem o prato, e você pode olhar para o prato e dizer, não, Senhor, esse é mais fácil, Jesus, porque ele diante de José tinha um prato, irmãos. Quem era o prato diante de José? Era a mulher de Potifar. Se ele se rendesse ali o desejo da carne, se ele se rendesse ali à vontade daquela mulher, ele teria de tudo. Ele teria de tudo. Ele poderia falar, agora eu vou seguir o meu propósito. Eu vou seguir o meu propósito, vou fazer a minha vontade, que eu fui muito humilhado. Se os meus próprios irmãos me venderam, por que eu vou ser obediente? Por que eu vou ser fiel a Deus? Muitas das vezes você pode até dizer, eu já passei por isso, já passei por aquilo, eu fui traído, eu fui traída, eu fui humilhada, eu fui enganada. Por que eu vou ser fiel a esse Deus que permitiu que eu viesse passar por isso? Mas eu quero te dizer, José passou para um propósito, para o nome do Senhor ser glorificado. Então tudo a qual você está vivendo, tudo a qual você está passando, o que você já passou, não é para a tua derrota, não é para a tua vergonha, é para o nome do Senhor ser glorificado. Então seja fiel até o fim, cumpra o propósito de Deus na tua vida. Aleluia, Pai. Oh, igreja, José poderia se render diante daquele prato, igreja. Se ele se rendesse, ele teria tudo às mãos dele. E o que tem vindo diante de ti, que a tua carne tem dito? 50% Deus está falando e 50% da carne. Aí você está meio que dividido. Essa noite Deus ele fala, seja 100% aos pés do Senhor. Não seja 50% a Deus e 50% a tua vontade, porque a tua carne vai te levar ao inferno, a tua carne vai te levar à perdição, a tua carne vai te levar à miséria. Se José tivesse rendido, irmãos, fazer a vontade de Deus não é fácil. José negou ali o desejo da carne. José negou ali o prato de lentilha. Ele poderia pensar, eu neguei, agora vai ser tudo bem, a verdade vai prevalecer. Mas o que aconteceu, irmãos? José foi para o cárcere, não foi? Mesmo ele sendo fiel. Você percebeu, irmãos? José foi fiel em todo o tempo, mas levou ele cada vez mais para o buraco, não foi isso? Talvez você fale aqui nessa noite, nossa, misericórdia, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida em obediência, agora eu estou me consertando com Deus, mas parece que as coisas ficam pior. Não é isso, igreja, quanto mais você faz tudo certinho, mas parece que fecha o ciclo, que você olha assim, você não tem nem tempo de respirar, já veio uma prova maior, você não sabe por que caminho você vai, que vai para a direita, que vai para a esquerda, se vai para frente, se vem para trás. Mas por quê? Porque não é nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, é para o alvo que é o Senhor, é para o alvo que é Deus, igreja. José olhou para o alto, porque ele olhou para um lado e os irmãos jogou no calabouço. Olhou para o outro, foi vendido. Olhou para o outro, caiu na casa de Potifar, a mulher, quis fazer o que fazer com ele, levar para a prostituição. Ele mesmo assim, sendo fiel, caiu dentro do cárcere. Ele poderia falar assim, meu Deus, mas que Deus é esse que eu estou servindo? Eu estou fazendo tudo certinho, mas quanto mais eu me estreito na presença de Deus, fica pior. Será que vale a pena? O que está passando pela sua cabeça? Faz uma análise aí nessa noite. Você tem seguido conforme a vontade do Pai, mas parece ficar pior, não é isso, igreja?
Parece que está pior, como foi, Deus usou tremendamente aqui o diácono Leandro no domingo passado. Senhor, que não venha a ser feita a minha vontade, mas todavia venha a ser a tua vontade, não é isso? Assim na terra como no céu, Pai nosso. E é como a gente analisa, né? Nós analisamos na oração do Pai Nosso. Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas na hora que estreita, será que é a vontade de Deus que prevalece, irmãos? Ou é a nossa vontade? Ou o nosso jeitinho? Por aqui vai ser mais fácil. Por aqui eu vou seguir, vou encurtar caminho, atalho, sabe, irmãos? Mas José não. Eu coloquei aqui Jesus com uma história dele, né, até a crucificação, né? Ele poderia muito bem falar assim: não preciso passar por isso e não vou morrer por ninguém. Mas aí você pode dizer: mas Jesus era Deus. Mas aí trazendo para a vida de José, que foi carne como nós, e onde que fica? Como fica, irmãos, para nossas vidas? José era carne como eu e você. José tinha desejos como eu e você. Mas mesmo assim José não renegociou os princípios dele com Deus. Em momento algum José negou a Deus. Chegando ali na prisão, irmãos, você poderia falar: meu Deus, agora é o fim dos fins. Porque eu fui vendido pelos meus irmãos, né? Cheguei na casa de Potifar, passei por essa grande humilhação, ainda fui dito como mentiroso. Agora estou aqui na prisão. Chegando na prisão não foi fácil para José, porque ele apanhou. José apanhou ali dentro daquela prisão. Naquele momento, irmãos, que José apanhou, ele poderia falar assim: não, é o meu limite. É o meu limite. Chega, eu não menti, eu não roubei, eu não matei, eu não me prostituí, eu sempre honrei o meu pai, sempre fiz tudo conforme o Senhor, o meu pai me ordenou. E agora também aqui na casa de Potifar fui certinho, a mulher deu em cima de mim, mas eu neguei. Mas mesmo assim, eu estou aqui na prisão, agora já é o meu fim. Apanhando por uma coisa que eu não fiz. Como você está aqui nessa noite? No mundo espiritual, talvez você está apanhando por coisas que você não fez. E que você fala: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Será que vale a pena, Senhor? Será que vale a pena, Senhor, eu passar por isso? Senhor, eu errei, mas eu me humilhei aos teus pés, Senhor. Pai, eu estou fazendo tudo conforme a tua vontade. E por que disso? Irmãos, Jesus aqui, ele foi até o fim, e nós podemos ver aqui que ao terceiro dia ele fez o que, igreja? Igreja? Ressuscitou. Ao Jesus ressuscitar, a igreja, eu e você estamos aqui hoje. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para fazermos a diferença, para nós proclamar o Evangelho, para Deus sarar eu e você, porque pessoas saradas saram outras pessoas curadas cura outras pessoas, aleluia, Senhor. E nessa noite Deus está falando aqui para mim e para você: sede firme no meu propósito, aleluia, Pai. Sede firme com Ele, porque Ele está te curando, Ele está te libertando, Ele está te, aleluia, Senhor, te lavando, te purificando. Ele está te levantando para você curar outras vidas, para você levar o Evangelho dele a outras vidas que precisam desse Evangelho, que precisam desse encontro com Deus. Assim como você teve esse encontro, o Senhor quer te levar, aleluia, Senhor, através da tua vida, outras pessoas serem curadas, irmãos. Irmãos, para isso é necessário nós passarmos pelo processo. Jesus, ele passou pelo processo. Se Jesus não tivesse passado pelo processo, nós não estaríamos aqui hoje. José, ele teve que passar pelo processo para quando chegasse aquela fome, ele ajudar aquela nação, ajudar os seus próprios familiares. José se tornou o quê? Governador do Egito. Aleluia, Senhor. Eu não sei o que Deus nessa noite ele ministra no teu coração, mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite passa pelo processo, aleluia, Jesus, para você viver o propósito. Eu não sei o que Deus vai colocar para você governar. Eu não sei se é algo pequeno ou se é algo grande, aleluia, Jesus.
mas passa pelo processo, aleluia, Senhor, glorificando. Passa pelo processo muitas das vezes chorando. Passa pelo processo muitas das vezes gemendo. Passa pelo processo muitas das vezes, aleluia, Senhor, com a tua fé bem pequenininha. Mas eu quero te dizer, só não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer nos levantar, igreja. Porque o mundo aí fora, pessoas que se dizem que conhecem a palavra de Deus, não está se permitindo passar pelo processo, e sim está vivendo o seu próprio processo. E Deus quer te levar até essas vidas, aleluia, Senhor, para ser libertas. Se Jesus não morresse naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos libertos, nem aqui nós estaríamos. Se José não tivesse passado por aquele processo, ele não seria governador do Egito, não é isso, igreja? Então, através da palavra de Deus, irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite, cada um aqui está passando por um processo, mas cabe eu e você escolher, ou nós fazer a nossa vontade, ou nós mesmos fazer o nosso próprio processo, ou deixar nas mãos de Deus, Jesus, para vivermos o processo e passar pelo processo de Deus. Aleluia. O processo de Deus dói? Dói, igreja? Dói. O processo de Deus é espinhoso. Todos aqui já estão passando por um processo. O processo de esperar. O processo de Deus se calar. O processo das portas todas fechadas. O processo de muitas das vezes você orar e nem sentir, que Deus está ali. Não é isso, igreja? O processo, como a irmã Beth e o irmão Zé Carlos, falou aqui hoje. Cada um aqui tem um processo. O processo, muitas das vezes, de percas, de enfermidades, de dor, de solidão. O processo de você clamar dia e noite, e você não vê nem a nuvem do tamanho da mão do homem, nem como fala no louvor. E entra dia e sai dia. Deus, que processo é isso? Mas eu quero te dizer, irmãos, algo que Deus ministrou fortíssimo no meu coração. O processo de Deus, você sai dele, sabia? O processo de Deus você consegue sair dele. Por quê? Porque é Deus que está conduzindo. Mas o seu processo, a sua escolha, você vai morrer nele. Porque você não tem habilidades para você sair. Porque assim, você pode até prosseguir, mas é por curto prazo. Porque o que não é para a glória de Deus não permanece. O que não é para a glória de Deus, você se frustra. O que não é para a glória de Deus, você se torna derrotado. Irmãos, se José tivesse escolhido aquele processo, o processo dele, de fazer a vontade dos irmãos, deixa eu te falar, ele ia viver ali com os irmãos dele, com o pai dele, se contendo, obedecendo os irmãos, né? Mas ia chegar o quê? A grande fome. E o que ia acontecer? José com os irmãos dele, o pai, toda aquela nação iria o que, irmãos? Morrer. Você está entendendo, irmãos? Se José tivesse escolhido o processo dele, seria mais fácil. Aparentemente, José não ia ser vendido, José não ia ser excluído, José não ia ser preso, José não ia apanhar. Por quê? Porque ele se rendeu. O quê? O processo dele. Não, eu vou render o meu processo, está tudo bem com meus irmãos, porque José só foi perseguido porque ele começou a falar dos propósitos que Deus tinha na vida dele, né? Para os irmãos. As estrelas vão se render, os feixes vão se render. Aí os irmãos começam a falar o quê? Mas quem você pensa que você é? Você acha que meu pai e minha mãe nós vão se render a você? Você está entendendo, irmãos? E ali José poderia muito bem seguir os irmãos e ia estar tudo bem por pouco tempo, irmãos. Vamos colocar aí uns 20 anos, eu não lembro quanto tempo foi, né? O pastor Marcelo fala. 1000 maravilha. Ir caçar com os irmãos. Não é isso, igreja? Obedecendo os irmãos, mas desobedecendo a quem? O pai. Porque os irmãos de José não obedeciam o pai. O pai pedia para eles fazerem uma coisa, eles faziam outra. E José, por obedecer ao pai, foi contra quem? O sistema.
E Deus, quando nessa noite, nós temos que ir contra o sistema assim, irmãos. Nós temos que ir contra o sistema e viver debaixo das mãos potentes do Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Fazer a vontade de Deus, irmãos, eu quero te dizer, ali para José, foi bem pior, assim, humanamente falando, foi bem pior do que obedecer os irmãos, porque se ele tivesse obedecido os irmãos, ele não ia passar por o que ele passou. Ao olhar carnal na carne de José, foi difícil. Foi difícil. Mas, a longo prazo, quem venceu, quem se tornou governador do Egito, quem ajudou, quem matou a fome daquele povo, quem ajudou o pai e os irmãos. Irmãos, muitas das vezes, a nossa desobediência, muitas das vezes, viver o nosso propósito, a nossa vontade, estamos matando pessoas no futuro. Pensa bem no que eu estou te dizendo aqui nessa noite através da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se José tivesse aceitado a vontade dele, vivido o propósito dele naquele momento, ele estaria matando uma multidão de pessoas. Ele estaria matando ele mesmo, porque ele também não teria comida para comer. Ele estaria matando ele, os irmãos dele, o pai dele e toda aquela nação ali do Egito. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você está doendo, está difícil, você não está vendo nenhuma saída, mas vale a pena você estar debaixo das mãos de Deus. Irmãos, vale a pena você viver o propósito de Deus. O propósito não é para nos matar, o propósito é para o nome do Senhor ser glorificado. O propósito da crucificação de Jesus não foi para a morte dele, até então que ele ressuscitou no terceiro dia. O propósito, a obediência de Jesus ali na cruz, trouxe vida a mim e a você. O propósito, a obediência de José, trouxe vida, Labaxuda como nós, aleluia, Senhor, para ele, para os irmãos dele, para o pai dele e para aquela nação. Então não vale a pena você fazer a sua escolha e viver o teu propósito. O teu propósito vai te matar e matar futuras gerações. Fica com essa palavra nessa noite e glorifica o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Deixa eu te falar, irmão.